Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Mesa Menos Um. Estamos aqui dia 31 de março para gravar mais um episódio, todos juntos. Olá. Olá a todos. Olá, Boa tarde. E então hoje, para começar, vamos falar sobre as autárquicas e mais especificamente a questão da Câmara de Lisboa e também vamos falar sobre o problema das barragens, que ainda está por resolver e por se saber mais e provavelmente vamos saber mais também estas próximas semanas. Começando com as autárquicas e também contigo, Tomás, então o que é que achas dos candidatos que já apresentaram a sua candidatura, isto à Câmara de Lisboa? Bom, olá a todos mais uma vez, sétimo episódio. Ahm, Bom, uma apreciação geral se pode dizer, há dois candidatos, dois candidatos não, neste momento até só há um candidato à vitória, porque Fernando Medina, embora toda a gente saiba à partida que se vai candidatar, a candidatura não está formalizada, digamos. Portanto, neste momento, mas haverão dois candidatos à vitória, e claramente à vitória, porque Carlos Moedas veio para vencer, não sei se poderá vencer, mas a candidatura tem esse intuito, que são de facto as candidaturas a que virá, sabemos todos, de Fernando Medina e a de Carlos Moedas. De resto, à data de hoje, eu creio que há a Sofia Afonso Ferreira, que acho que apresentou ontem a candidatura pelo Nós Cidadãos, a Beatriz Gomes Dias pelo Bloco de Esquerda, o tão falado Nuno Graciano pelo Chega, Bruno Horta Soares pela Iniciativa Liberal e João Ferreira pelo PCP. Começando pelos outsiders e se calhar naquilo, um bocado a perspectiva do que é que as candidaturas significarão ou não, e se calhar começando até pelo fim, que foi o que falei de João Ferreira. Sinceramente, foi uma candidatura que não me posso dizer que me surpreendeu, porque já se vinha falando, portanto, estava minimamente à espera que acontecesse. No entanto, não sei se percebo ou se pelo menos concordo, e leio-se, concordo do ponto de vista que seria aquilo que é melhor para o PCP, não é que eu esteja propriamente interessado do que é melhor para o PCP ou não, mas pondo num ponto de vista comunista, portanto, calçando os sapatos de um comunista, de um militante do PCP, não sei se será o melhor. Reparem, João Ferreira já se candidatou à Câmara de Lisboa, eu creio que já é a terceira vez, pelo menos a segunda é. Esteve nas europeias, esteve nas presidenciais, foi adquirindo, pelo menos desde a última candidatura à Câmara de Lisboa, foi adquirindo muito capital político, muito nome, ganhou muito nome, tanto que neste momento, já falámos aqui duas vezes disso, creio que é o grande nome para a sucessão a Jerónimo de Sousa na liderança do PCP. Por isso, e não me parecendo, porque o PCP sabe que não tem hipóteses de ganhar em Lisboa, não vamos viver num mundo... Se o PCP tivesse hipóteses de ganhar em Lisboa, seria um candidato interessante, porque seria em princípio dos candidatos que o PCP poderia apresentar, das personalidades que o PCP poderia apresentar, aquela que talvez cativasse mais votos e que nesse caso colocasse o PCP na luta pela vitória. O PCP sabe, a não ser que viva numa realidade completamente de completa fantasia, como parece que em algumas circunstâncias vive, sabe que não vai ganhar em Lisboa. Portanto, a apresentação da candidatura de João Ferreira, e é verdade que as câmaras, uma candidatura a uma Câmara Municipal não é exatamente uma candidatura à Presidência da República. A Presidência da República ganha fica lá. Nas câmaras, enfim, há a questão de não se ganhar com maiorias absolutas, ter postos na variação, depois alguns abdicam, porque o objetivo era ganhar e não ficar como vereadores. Há alguns que nem têm pasta, digamos assim. Mas custa-me sinceramente a perceber, e sobretudo o João Ferreira saiu agora do Parlamento Europeu, ou saiu ou irá sair, vai ser substituído, e é uma candidatura que me custou a compreender porque sinto que lhe estão a gastar o nome. Ok, uma vez, ok, até duas, ou o que é que foi, porque eu nem tenho grande ideia da primeira. Agora, tivemos europeias, onde ele já ganhou outro destaque, e sobretudo presidenciais. João Ferreira foi altamente falado, apesar de não ter tido um resultado expressivo, teve muito palco. Capital político que ele poderá ganhar mais aqui, não, eu acho que só pode perder, muito sinceramente só pode perder, porque está-se a começar a gastar o nome. O João Ferreira já me parece, e numa comparação que eu não quero que seja mal entendida, o André Ventura do PCP. O André Ventura está em todas, só não se candidatou agora à Câmara de Lisboa para não parecer mal, porque não tenham dúvidas que senão ele estava lá. Só para não dizerem que é um partido de um homem, foi o Graciano. O João Ferreira começa a aparecer isso no PCP, e sem dúvida eu não me parece que isso corra a favor dele, porque a certa altura começam-lhe a gastar o nome,
E eu não estar constantemente no palco mediático, não sei se é assim tão bom quanto isso. Depois... Sim. Obrigado, vamos já depois também aos outros candidatos e vou também ao Morteiro. Queres falar de algum candidato em específico e o que é que está em causa aqui nas autárquicas? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Estamos a gravar hoje no dia de publicação, portanto, mais atual seria difícil, mas, bem, este tema das autárquicas é um tema que já temos vindo a querer trazer há mais ou menos algumas semanas, mas, claro, nos últimos dias tem havido mais desenvolvimento mediático em torno do tema e em torno de novos candidatos. E eu gostaria de... Bem, vou começar por fazer uma referência ao candidato da Iniciativa Liberal, que é o Bruno Horta Soares. É o segundo candidato da Iniciativa Liberal, portanto, neste caso os liberais não podem referir que têm o melhor candidato ao cargo, porque é a segunda escolha do partido. O primeiro demitiu-se cancelou esta candidatura passados 3 dias. No entanto, sendo um dos fundadores da Iniciativa Liberal, parece-me que mais uma vez deverá representar os valores liberais nesta candidatura. Penso que isso estará assente. Depois gostaria de referir, começando pelos candidatos mais conhecidos, a Beatriz Gomes Dias, candidata do Bloco de Esquerda, candidata e deputada do Bloco de Esquerda, portanto, uma mulher negra, candidata à Câmara de Lisboa, que me parece que vai representar muito bem uma grande fatia da comunidade residente em Lisboa. A primeira ação de campanha da deputada Beatriz foi uma ação em Marvila, junto dos residentes de Marvila, e quais os problemas deste tipo de sítios onde existe muito alojamento social e onde é precisa a intervenção da Câmara para a reabilitação destes espaços. E, portanto, parece-me uma candidata que, terá um papel importante na representação daquilo que são as ideias do Bloco também. E eu acho que o Tomás estava a referir que ter o João Ferreira como candidato era, mais uma vez, colocar este personagem político à prova em mais umas eleições. E, de facto, depois de europeias presidenciais, agora as autárquicas, parece que o partido tem alguma falta de representatividade e não se revê em mais nomes para essas grandes ocasiões que não o João Ferreira. Mas acho que é uma perspectiva errada de ter um candidato ou melhor, usar um candidato apenas se exista alguma possibilidade de ganhar. Não, acho que os partidos, para uma Câmara como Lisboa, devem eleger aquilo os intervenientes consideram melhores. Falando agora um bocadinho... Mas não te parece que havia mais ninguém capaz de representar o PCP e até não, dar palco a outro? Não, eu acho que sim, de certeza que haveria mais representantes capazes dentro da estrutura do PCP para este lugar. E o que eu acho errado é colocar essa questão de nós só devemos apresentar os bons candidatos se houver possibilidade de ganhar a Câmara ou de ganhar o lugar a que se candidatam, porque dessa forma boicotamos a participação nas eleições, porque à partida deves apresentar os candidatos que achas que são mais capazes. E, portanto, eu acho que o PCP considera que João Ferreira será o melhor candidato para representar o partido. E é por aí que eu discordo um bocadinho contigo. Não, só para dizer uma coisa rápida, eu compreendo exatamente o que tu disseste. Eu não estou a dizer que não se deve apresentar os melhores candidatos. E não, também, João Ferreira, quando se candidatou às presidenciais, não estava à espera de ganhar. Aí compreendo. Só estou a dizer é que, a certa altura, cair neste uso, no gasto do nome, me parece excessivo. É a minha análise. Sim, claro. Eu também considero que é excessivo e parece-me que estão a usar muito a figura de João Ferreira na representação do partido como um todo. No entanto, considero que é um bom candidato. No Chega, temos Nuno Graciano. Fala-se que houve conversações com Susana Garcia, que por acaso, ao que parece, será candidata pelo PSD à Câmara da Amadora. Portanto,
Se calhar mais daqui a pouco poderemos voltar a este assunto, mas, portanto, o Chega também à procura de candidatos com grande mediatismo e com grande presença nas televisões portuguesas. Não me identificando com as ideias do partido, penso que será um candidato forte para a visão que o partido tem de como ter um bom resultado nestas eleições. Carlos Moedas. Sim, vamos passar para o Dinis também, que eu queria agora vamos nos mover um bocadinho para o centro e falar um bocadinho também de Carlos Moedas e de Medina. Medina ainda não sabemos se vai candidatar outra vez ou não, mas suspeita-se que sim, e vamos dar como adquirido. Dinis, o que tens a dizer destes dois candidatos? Bom, Fernando Medina é certo que se vai candidatar, mas o Carlos Moedas, a candidatura dele ao que vem é mesmo para arrebatar a Câmara de Lisboa e com isso, quem sabe, lançar um mote para as legislativas que lhe vão proceder. Eu penso que o espaço liberal da Câmara de Lisboa estaria bem representado com Carlos Moedas. Acho que a iniciativa liberal perde em não se juntar ao CDS e ao PSD na Câmara de Lisboa, até porque eu considero as candidaturas de Bruno Horta Soares e de Carlos Moedas bastante parecidas no campo ideológico. Mas lá está, será uma eleição renhida, também ainda não estão definidas as datas das eleições autárquicas, o que também está a causar alguma impaciência, mas daqui para a frente ainda há muita água para correr por baixo da ponte. Sim, então voltando a ti, Tomás, de certo que tens alguma coisa a acrescentar sobre os candidatos, mas também te acrescentava esta pergunta, que seria, então Lisboa precisa de uma mudança ou o mesmo presidente seria bom? Só terminando a linha que me cortar há bocado, Sim, e que eu sei que me estendi, mas e tentando ser mais conciso, sinceramente, acho que a candidatura do Bloco de Esquerda surge numa de marcar posição, o que o Mortera, concordo exatamente com o que o Mortera disse, e é sempre aquela plataforma mediática que oferece na propagação, se pode dizer assim, das ideias dos ideais do partido. O Nuno Graciano parece-me bom na medida em que será bom para guiar aqueles ideais também e sobretudo dar mais, porque a técnica do Chega é a técnica do barulho, acima de tudo, e parece-me que o Nuno Graciano se enquadra na técnica do barulho, é bom para fazer barulho, para alavancar estes ideais e esta história. Não sei se irá tanto pelas ideias xenófobas, porque ele já disse, há vídeos muito engraçados dele no Maluco Beleza, é que ele diz que não se revê minimamente, nós não temos, felizmente o extremismo ainda não chegou a Portugal e que ele não se revê em partidos racistas e xenófobos. Eu não sei bem o que é o Chega na visão dele, mas também não quer perder tempo por aí. Acho que é de facto alguém nesse aspecto bom para guiar as ideias do Chega. Agora, não é minimamente o currículo dele é ter sido, e pelos vistos não foi, presidente da Associação de Estudantes e da Associação Académica de não sei de que faculdade. Não, veio desmentido que não foi. Exato, não foi. Pronto, é o que eu estou a dizer. Da Associação de Estudantes não sei, mas da Associação Académica, pelos vistos não foi. Portanto, vamos lá ver. Ele diz, eu estive a ver por acaso um bocado do que ele falou, e já estou aqui a perder muito tempo no Graciano. Diz que a política não tem de ser sempre feita pelos mesmos. É verdade, é verdade. Não me parece que ele traga nada não tem de ser feita pelos mesmos, mas tem de ser feito por alguém que traga algo. Não me parece que ele vá trazer o que quer que seja, mas pronto. E olhando agora pegando no que o Dinho estava a falar da iniciativa liberal, era onde eu queria agora focar um bocado mais, porque me parece exatamente aquilo que o Diniz disse. A iniciativa liberal aqui, e eu também já falei disso num outro programa, num outro episódio, que eu percebo na medida de querer ganhar, enfim, projetar no mapa outro nome. No caso, o de Bruno Horta Soares. Percebo e acho que é por aí a ideia. A ideia passa por aí. Porque se numas presidenciais até faz algum sentido ter o candidato próprio, numas autárquicas, revendo-se, sobretudo nas posições de um candidato que já existe, não me parece que haja nenhuma necessidade só porque sim, só per si dizer temos de ter um candidato, não acho que isso exista. A iniciativa liberal quis ter mais um nome, quis ganhar mediatismo,
saiu um bocado mal o tiro no início, um bocado pela culatra, porque afinal o candidato, depois há alguma falta de escrutínio, porque a situação, sabe, ele depois disse que foi por razões pessoais, não sabemos porque é que foi, não é? Portanto, foi uma falta de escrutínio da parte da Iniciativa Liberal no seu candidato. Para isso, agora, qual é o objetivo da Iniciativa Liberal? Se for ganhar, projetar no mapa um novo interveniente político, ganhar mais capital político e aumentar a dimensão do partido, sobretudo naquilo que é a ideia de Lisboa, é ok. Mas se a ideia, e tanto que a Iniciativa Liberal fala e que temos de tirar de lá o PS e o PS governa em Lisboa há muito, eu não sei agora os anos, mas há muitos anos, já vinha de Costa, passou para Medina. Se a ideia é tirar de lá Medina, se for essa a ideia da Iniciativa Liberal, acho que foi um tiro no pé. Acho que foi um tiro no pé, não sei, a votação poderá ser até muito interessante, não me parece vai ser o suficiente para tirar de lá Medina, e é um balão de oxigênio que perdeu a candidatura de Carlos Moedas, porque iria ter muitos votos ali. Esta divisão à direita, e digo à direita entre aspas, porque a Iniciativa Liberal já disse que não é um partido de direita, não me parece-me que, acima de tudo, fortalece o PS. Quanto à tua última questão, acerca de se Lisboa precisa de uma mudança ou não, eu sou muito sincero, não sendo votante em Lisboa, gosto de Fernando Medina, gosto da sua personalidade política, já teve algumas coisas que não tiveram muito bem, nomeadamente a última foi aquela dele, ele comentou na TVI, estar a gravar diretamente do gabinete na Câmara Municipal, acho que não lhe fica particularmente bem gravar o comentário político, mas em geral eu acho que Medina tem sido um bom presidente da Câmara. Acho que foi uma sucessão clara daquilo que foi António Costa na Câmara de Lisboa, e gosto ou não de António Costa como primeiro-ministro, acho que ninguém pode dizer que António Costa não foi um bom presidente de Câmara para Lisboa e que não ajudou a dinamizar ainda mais a cidade. Acho que Fernando Medina tem continuado. Parece-me que a candidatura de Fernando Moedas poderá trazer algo novo e também poderá ser boa uma mudança para Lisboa. Não quer isto dizer que eu entenda que Lisboa esteja a ir no caminho errado. Há questões que têm de se resolver. A habitação em Lisboa é uma delas. E esta onda do turismo, que é muito boa e é muito importante, mas se calhar tem de haver alguma maior regulação. Em geral, acima de tudo, parece-me que há haverão, porque não vem nem nada de Medina, duas boas candidaturas à Câmara de Lisboa, e será uma batalha ideológica interessante. Sim, e pronto, essa também seria a minha próxima pergunta, que é, será que a direita e a candidatura apoiada pelo CDS de Carlos Moedas também e pelo PSD, obviamente, será que é capaz ou será capaz de ter força suficiente para derrubar o atual presidente da Câmara? Botelho, desculpa. Sim, eu acho que de facto Carlos Moedas é um candidato muito forte. Acho que é um candidato que tem uma participação política de longo tempo, um candidato que se reconhece valor, eloquência, representatividade à direita, portanto fugindo bastante do centro do PSD que o Rui Rio veio trazer nos tempos iniciais. Bom, neste momento já tanta água passou por esse moinho que já muitas coisas mudaram em termos de estrutura e de discurso por parte do partido, e portanto eu considero que Carlos Moedas é um candidato que pode tirar a esquerda do poder em Lisboa. Vai ser interessante ver como é que a esquerda e a direita se vão organizar e estruturar neste confronto, porque acho que está muitas coisas em jogo. Primeiro estará a posição da direita no poder em Portugal, e um bom resultado em Lisboa de certeza que lançaria o PSD para outras condições em futuras eleições. Por outro lado, também me parece que a esquerda não quererá perder a Câmara de Lisboa, e portanto eu vejo que alguns candidatos de esquerda poderão eventualmente abdicar
em apoio a outros candidatos, assim como talvez alguns candidatos de direita poderão abdicar. Eu vejo, por exemplo, o Horta Soares a abdicar em função de apoio a Carlos Moedas. Bom, é uma conjectura, naturalmente, que só o futuro dirá, mas acho que talvez seja possível. Acima de tudo, acho que pode ser desastroso para Rui Rio estas eleições, de duas formas. Perdendo a Câmara de Lisboa, parece muito difícil que a sua confiança enquanto líder de partido não seja ainda mais abalada e não hajam mais divisões dentro do PSD. Por outro lado, ganhando pode também ser desastroso, porque Carlos Moedas poderá representar uma vertente passista do partido e poderão eventualmente querer mudar a liderança. Mas bom, isto são conjecturas, são tudo, suponhamos, mas acima de tudo vai ser uma mudança nas estruturas organizacionais da direita e do PSD em particular. Acho que a partir daqui, Medina teve 4 anos, diria eu, positivos, com algumas lacunas a meu ver. Acho que mais uma vez faltou mais trabalho social, faltou mais trabalho de integração de comunidades, faltou mais trabalho de reabilitação destes bairros sociais, destes espaços mais degradados. No entanto, houve algum investimento em ciclovias, em melhoramento dos acessos à cidade. O IC19 tem obras recentes, portanto isso também facilita acesso às periferias e, portanto, isso são tudo fatores de crescimento que são inegáveis. Mas, bom, veremos o que aí vem. Eu também, somos todos de fora de Lisboa, portanto, na verdade, ninguém vai votar para a autarquia lá, mas como residente, claro, é uma opinião. Pronto, e só também para terminar este assunto, Dinis, então o que é que achas que os nossos comentadores disseram, se concordas ou se não? E para além disso, também queria perceber qual é a tua opinião e se achas que esta frase faz sentido, que é de que forma é que as autárquicas podem ser uma projeção até para o futuro, por exemplo, do PSD e do PS e dos outros partidos, e também o que é que se espera de um presidente da Câmara, porque eu acho que propriamente quando se vota num presidente de Câmara não se está propriamente a votar numa ideologia, mas sim na pessoa que vai governar a Câmara em si, porque não interessa a ideologia, interessa que, por exemplo, as ruas estejam sem buracos e essas coisas assim. E, portanto, queria saber a tua opinião. Bom, para as legislativas, a candidatura de Carlos Moedas pode ser vista de duas maneiras. A primeira é que a Câmara de Lisboa, a candidatura à Câmara de Lisboa, poderá ser como se um trampolim para a liderança do PSD por parte de Carlos Moedas para suceder a Rui Rio. E a segunda é que, sendo a Câmara de Lisboa uma Câmara tão grande e que envolve um número tão grande de pessoas e que tem repercussões por todo o país, também pode dar o mote para uma espécie de projeção daquilo que serão as legislativas em 2023. De Carlos Moedas, eu concordo com as lacunas identificadas por meus colegas painelistas, mas também identificava uma muito importante, que é o aeroporto. Carlos Moedas fez uma das suas prioridades para a Câmara de Lisboa um aeroporto, e o aeroporto, claro que até já aqui foi falado em semanas anteriores, e acho que no momento em Lisboa falta muito um aeroporto para poder acondicionar o turismo crescente que vai ter. Então, só para terminarmos, também vamos às apreciações finais sobre este tema. Tomás, tens alguma coisa a dizer? Eu gostava de me focar um bocado aqui na posição do PSD interna. Eu não me parece que o Rui Rio esteja, o Morteira falou numa alguma dependência, eu não me parece que o Rui Rio esteja muito dependente do resultado, sobretudo da vitória. Ninguém está antes de aparecer Carlos Moedas, ninguém estava à espera que o PSD fosse ganhar em Lisboa. Depois de aparecer Carlos Moedas, ganhou-se alguma esperança que o PSD fosse ganhar em Lisboa. Rui Rio marcou pontos a favor
se perder, a não ser que o resultado seja desastroso. Agora, perder para Medina, não me levando a mal, é mais um dia. Não acho que vá. Rui Rio tem outras razões internas para estar muito mais preocupado do que se perder em Lisboa. Acho interessante, relativamente a Carlos Moedas, também não me parece que ele represente o pacismo. Carlos Moedas é um produto, um dos produtos de Passos Coelho. Veio para o palco mediático com Passos Coelho. Mas não me parece que se tenha aquela imagem que temos do pacismo. Não me parece um pouco, não me parece assim muito passista, digamos assim. E acho isso interessante. Contudo, não me parece que Rui Rio o estivesse a trazer porque teve de haver também algum interesse do Rui Rio na situação, se sentisse que ele representa uma ameaça imediata, sobretudo vencendo ou não. Acho que o Rui Rio sentiu que tinha ali um balão de oxigênio. Acho que até foi Carlos Moedas agora que disse que não é o balão de oxigênio de ninguém. Claro que isto na política, o que um quer, o outro pode não querer, e Rui Rio pode a nível pessoal, perder mais do que ganhar. Claro que entendo que há em Carlos Moedas um futuro candidato à liderança do PSD. Não me parece que Rui Rio esteja muito dependente deste resultado em Lisboa. E só para terminar, porque acho que ninguém falou do CDS, e numa apreciação rápida daquilo que foi a posição do CDS, compreendo do ponto de vista, e sobretudo o CDS, sim, é um partido de direita, do ponto de vista de unir a direita, sim senhor, muito bem. Do ponto de vista individual, não me parece que tenha sido a melhor decisão do CDS. O CDS há uns tempos teve melhor resultado em Lisboa que o PSD com os socialistas. Não estou a dizer que iria ter os 20%, mas era uma oportunidade do CDS se voltar a lançar, e eu sei que há aqui quem não tenha a impressão ou a opinião que o CDS seja assim tão baixo, apesar das sondagens que apontam para aí. Eu acho que o CDS está mesmo a bater no fundo, precisa de se lançar rapidamente, e estas coligações, por muito boas que sejam, do ponto de vista da direita e de unir a direita, individualmente, a nome próprio, em nome do CDS, não sei se favorece o CDS, muito pelo contrário, porque é mais uma vitória em que o CDS vai estar a abanar a bandeirinha, caso aconteça, mas que no fim, pouco ou nenhum crédito lhe vai ser atribuído. Aliás, o Carlos Moedas não é passista de tudo. Eu até suspeito que ele seja um candidato mais a gosto do nosso Presidente da República do que propriamente Pedro Passos Coelho. E também é um candidato, ele também consultou o Paulo Portas antes da candidatura. Consultou Marcelo Rebelo de Sousa e consultou o Paulo Portas. E não é da escola, é um produto de Passos Coelho, mas não é da escola passista de pensamento, digamos assim. Pronto. E também agora. Só queria referir uma coisa, como eu falei há pouco de Susana Garcia, voltar a referir que o PSD volta a pôr a pata na poça 4 anos depois de ter apoiado André Ventura à Câmara de Louros, depois do CDS ter demarcado esse candidato e de Passos Coelho ter ido a Louros defender as posições desse candidato. O PSD volta a colocar à corrida a uma Câmara onde existem demasiados problemas sociais, demasiados problemas étnicos, demasiados problemas rássicos, uma candidata xenófoba à frente. Bom, ainda não está oficializado, mas o que tem saído na comunicação social é que aparentemente Susana Garcia será candidata pelo PSD à Amadora. É uma Câmara da periferia de Lisboa, é uma Câmara que tem muitos dos cidadãos, tem uma grande comunidade conhecida por ter sido racializada, por sofrer de racismo, e claro, colocar na luta para esta Câmara uma candidata que tem publicamente posições xenófobas e racistas parece-me uma carta branca a este tipo de posições, e que eu considero abominável e bom, será de certeza um dano para toda a direita. Subscrevo. Muito Ainda obrigado. não foi confirmada, ela foi proposta pela Conselhia da Amadora do PSD, ainda não recebeu a aprovação definitiva. No momento em que estamos a gravar.
movendo-nos agora um bocadinho para o tema das barragens e tudo o que se tem passado, então o que é que está em causa aqui? E Dinis, não sei se queres resumir um pouco a história e fazer a introdução. Bom, posso dar um mote. A EDP vendeu 6 barragens na zona de Trás-os-Montes e Alto Douro, se não me engano. Vendeu-as a um consórcio francês, que é a Engie. Vendeu-as por 2,2 mil milhões de euros. E o que há de polémico aqui é que alegadamente não foram tributados em 110 milhões de euros em imposto de selo. Pelos vistos, a empresa fez isto legalmente, uma vez que numa revisão do Orçamento de Estado deste ano previa-se, numa perspectiva de reestruturação empresarial, que algumas empresas fossem isentas de imposto de selo. Toda esta venda tem sido envolta em polémica. Por um lado temos a Associação Portuguesa, a APA, Associação Portuguesa do Ambiente, cujo parecer técnico foi positivo, mas depois o parecer dos técnicos, o parecer interior foi negativo. Temos a questão da tributação, que ainda se está a ponderar, agora a autoridade tributária está a conduzir uma investigação para apurar se o imposto, se aquele montante de 110 milhões de euros é devido ao Estado, por parte da EDP. E também está a ser debatido muito o interesse estratégico das barragens. As barragens foram concedidas à EDP em 2007 pelo Ministro da Economia, Manuel Pinho. Foram 27 barragens, entre as quais estas 6 estavam incluídas, e foram atribuídas sem concurso à EDP, numa perspectiva de um interesse nacional. Portanto, fazia sentido que aquelas barragens, tendo interesse estratégico para a energia nacional, estivessem nas mãos de um consórcio português. Obrigado. Morteira, achas que isto é uma declarada fuga ao fisco e aos impostos? Acho que é uma fuga ao fisco, acho que é tudo menos declarada, e o que me choca no meio disto... Bom, é assim, as empresas têm um objetivo muito simples, que é aumentarem faturações e terem melhores resultados no final do ano, e eu percebo tudo isso. Percebo também que recorram aos melhores consultores para fazer este tipo de negócios, e isso também é completamente normal, diria eu. E eu quero viver num estado em que isso aconteça. O que me parece completamente... Bem, antes de dizer o que é que me parece anormal no meio disto tudo, só referir que este negócio feito pela EDP para a venda de concessões de exploração destas barragens, que são públicas, portanto a EDP tem a concessão de exploração destas barragens, no entanto elas continuam a ser públicas, ou seja, estamos a falar da venda de ativos públicos, vendidos por um governo socialista a um preço assombroso no passado, e que neste momento poderiam ser revistos. Este preço das concessões podia ser revisto e o governo podia pedir uma revisão do preço destas concessões. Não o fez, inibiu-se de o fazer. O pior é que a EDP alega uma reestruturação da empresa, mas no fundo trata-se de fazer um planeamento fiscal abusivo para fugir ao pagamento destes impostos. Ou seja, a EDP vendeu as concessões a uma empresa ou melhor, efetuou esta reestruturação de passar a concessão a uma empresa unipessoal, de um único trabalhador, e depois esta empresa vendeu as concessões à Engie. Portanto, trata-se, obviamente, de uma fuga ao pagamento do imposto de selo. Isso é notório. Não é ilegal. No entanto, acho que merecia um parecer público do governo em relação a este passo. E quando ouvido em Assembleia da República, o Primeiro-Ministro disse que não sabia de nada acerca do negócio, disse que não sabia do que é que se tratava, que não era advogado, que não era
o responsável por estes negócios e que, portanto, se devia inibir de comentar. Para além disso tudo, só como última nota, foi levantado em inquérito parlamentar pela deputada Mariana Mortágua a suspeita de que o governo saberia desta reestruturação da EDP à partida quando em Orçamento de Estado o propôs desta forma. Portanto, eu não sei quais serão as consequências deste negócio. No entanto, o que eu acho é que o papel do governo seria zelar pelo interesse dos contribuintes e não me parece que o esteja a fazer. Sim, e agora também passando para ti, Tomás, penso que tens uma opinião um bocadinho diferente neste assunto, ou se não tiveres na mesma. Não, é um assunto complexo. Eu tenho que tirar algumas notas em relação ao que estava a dizer, tinha muita coisa. Vou tentar ter uma linha minimamente compreensível de raciocínio. Em primeiro lugar, e até começando já pouco o Morteiro estava a dizer mais para o fim da posição do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não tem de se pronunciar acerca de nada. Vamos lá ver. O Primeiro-Ministro aqui tem de deixar para a autoridade tributária analisar se há de facto uma fuga ao fisco, uma ilegalidade cometida na venda das barragens, das concessões, aliás, das barragens, ou não. O Primeiro-Ministro não se deve meter no trabalho da autoridade tributária. A autoridade tributária tem de ser independente e fazer essa sua investigação sem ter as mãos do Estado lá metidas. Isso é o primeiro ponto. Depois, essa ideia da alteração da lei levar a ter sido premeditada, isso já estamos a entrar no domínio de uma conspiração já, de teorias da conspiração. São teorias, não passam disso. Provem-nas. E se as provarem, só temos é das criticar e das condenar. Não havendo provas. Estarmos aqui a mandar bitites, autenticamente. E o Bloco de Esquerda usa e abusa de mandar bitites. E vamos ver. E eu por acaso queria falar sobre isso. O Bloco de Esquerda gosta muito de sacudir a água do capote. O Bloco de Esquerda, nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, de governação do PS, se há culpas a apontar, o Bloco de Esquerda está nessas culpas. Tem de arcar com essas culpas. Porque se alguém permitiu, e eu não estou a criticar se o permitiu ou não, mas se alguém permitiu a governação do PS durante estes 5, 6 anos, foi o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, esta coisa de aprovarmos orçamentos, inclusive a lei que está aqui em causa e que a deputada Mariana Mortágua depois disse, com alguma vergonha, com a abstenção do Bloco de Esquerda, foi exatamente aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, esta coisa de sacudirmos a água do capote e de sacudirmos as culpas não é nada connosco. O PCP e o Bloco de Esquerda andam a abusar disto ultimamente. E, ultimamente não, ao longo destes últimos anos. Parece que não é nada com eles. E é tudo com eles, porque se há erros a apontar à governação do PS, eles estão lá no Parlamento para os apontar e para não aprovar orçamentos e para não aprovar leis. Se o fazem, depois não é virem e dizer mas o governo fez isto, mas com o aval de quem? O aval partiu de alguém, e neste caso partiu de uma abstenção do Bloco de Esquerda. E sinceramente é uma ideia que não me cabe na cabeça. O que está aqui em causa é muito simplesmente: há ou não há uma ilegalidade cometida? O Morteira disse que não, acho que disse que não, mas que lhe parece que há alguma fuga ao fisco. Eu agora não tenho a certeza das tuas palavras, depois tu dirás melhor. Não quero eu acho que não há nenhuma ilegalidade cometida, eu acho que é planeamento fiscal. Ok. Não, mas claro, mas as empresas, vamos lá ver, as empresas têm todo o direito de contratar os melhores consultores, os melhores advogados e de encontrar, se existem brechas na lei, de as encontrar. Uma coisa é, agora isso está para a autoridade tributária. Existia a brecha na lei ou não? E de facto... A minha pergunta é, o governo não teve que assinar de cruz esta venda? Sim ou não? Não, mas a aprovação partiu também aliás, como o Dinis disse, a APA e a REN deram luz verde para o negócio acontecer. E a própria APA... Com o parecer negativo dos técnicos. Há essa pequena... Não. E o governo assinou... Desculpa. Se o parecer chega...
isto agora, a APA vir, e foi o presidente da APA, creio eu, o Diniz, isso se poderá corrigir melhor, vir a dizer e que não, e afinal, mas na altura o parecer foi dado. Passar isto para aquilo que é o papel, não me parece que seja correto passar isto para o papel do governo. A única coisa que se pode imputar ao governo, e que até foi, acho que foi o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que até explicou no Parlamento com um desenho, que não é bem assim, essa ideia de que a lei foi alterada e que foi a lei alterada que permitiu isto, sendo que agora o PSD já queria voltar atrás na lei. Portanto, não me parece que aqui o foco tenha de estar no governo, tem de estar no papel da EDP, tem de estar no fisco. A autoridade tributária tem de fiscalizar este negócio e perceber se foi ou não cometida uma ilegalidade. Se houve uma brecha na lei, se de facto existia uma brecha na lei e a EDP não cometeu nenhuma ilegalidade, podemos vir com todos os pareceres de imoralidade e de... É só para terminares depois. O que quisermos, fez o que tinha de fazer. E como tu disseste, as empresas têm de buscar o lucro, não é mais nada. Se há uma brecha na lei, os senhores que estão responsáveis por não permitir que existam essas brechas são os senhores deputados, é o Parlamento, onde se inclui o Bloco de Esquerda, onde se inclui a deputada Mariana Mortágua. Portanto, esta coisa de sacudir a água do capote e querer, foi a EDP, são os maus da fita, é o governo, são os maus da fita, mas nós somos os que buscamos a verdade e a igualdade e nunca têm culpas de nada. Vamos só passar-nos tanto ao Diniz. Diniz, estás com um sorriso mais ou menos, eu penso que há 3 ou 4 minutos. Tens alguma coisa a dizer sobre o tema? E se de facto há alguma... Eu não queria muito entrar em... Eu sinto-me mais fascinado pelos aspectos técnicos desta venda do que propriamente pelas guerras partidárias. Acho que são guerras partidárias um bocado estéreis. O PSD também teve uma intervenção, disse que acusou o governo, acusou o ministro do Ambiente de mentir. Acho que são guerras partidárias estéreis. Acho que se a suspeita foi levantada, pronto, foi bem levantada, mas acho que é da competência da autoridade tributária e aduaneira aferir se de facto houve uma ilegalidade ou se incorreu numa ilegalidade. Acho que até a explicação que o PSD deu para esta venda foi um bocado simplista. Portanto, eu vou-me manter mais pelos aspectos técnicos da venda. Do ponto de vista da EDP, esta venda foi extraordinária. A Engie, de facto, até pagou um preço superior à cotação que as barragens têm. E eu só vejo duas razões para isto. Ponto número 1 é que a água nos próximos anos vai se tornar um recurso muito escasso e a Engie, em linha com esse pensamento e com essa previsão, está disposta a pagar mais por recursos hídricos. E a segunda é que os impostos sobre o carbono vão aumentar bastante, sobre as emissões de dióxido de carbono. E como tal, a Engie quer se deslocar para uma estratégia mais ligada às energias renováveis. As barragens foram, mas também do ponto de vista nacional, depois a mais-valia da EDP em ter tido lucro com estas barragens vai-se remeter para depois o IRC, que será mais avultado. Do ponto de vista do interesse nacional, que há uns anos tinha sido invocado para concessionar estas barragens à EDP sem qualquer tipo de concurso, parece que agora o interesse nacional se meteu na gaveta com esta venda das barragens à Engie. Inverteira, também queres só terminar com... Eu queria só deixar 2 notas. A primeira nota que eu tenho para lançar, ainda voltando à discussão que estávamos a ter do papel do Bloco de Esquerda na aprovação deste orçamento, é que o Bloco de Esquerda foi criticado durante anos por aprovar os orçamentos do PS, mesmo pertencendo ao governo e aprovando os orçamentos. O último orçamento absteve-se de aprovar, com a crítica de toda a gente, porque foi um partido que sempre apoiou o governo e desta vez não apoiou, alegando que os negócios do novo banco eram danosos e que havia coisas com quais não concordava, nomeadamente políticas públicas. E desta forma absteve-se.
é um partido que tem representado sempre a defesa dos contribuintes, sempre alegou mais apoios sociais, mais medidas de apoio às famílias e sempre esteve do lado dos contribuintes. Portanto, dizer que são apenas um partido que está à procura de oportunidades de crítica parece-me errado, parece-me desvalorizar o papel e o trabalho desse partido. E por último, dizer ainda que nós, enquanto contribuintes, para qualquer venda que façamos, seja de um carro, seja de uma casa, seja do que for, seja qualquer bem próprio, nós pagamos imposto de selo. E, portanto, esta empresa que está a vender ações de um bem que é nosso, portanto, é como se estivessem a vender bens nossos, está-se a inibir de pagar imposto de selo. E se isto para vocês não requer um papel do governo que tem que assinar na venda destas concessões e tem que autorizar a venda destas concessões, podendo até proibir a venda destas concessões, ficar calado para o Estado não meter o bedelho neste negócio, que é completamente danoso para todos os contribuintes num ano estrondoso para toda a gente, onde há empresas sem apoios e onde o governo se vem inibir de pagar mais apoios a trabalhadores independentes e até... Só para terminar, depois. Sim. Portanto, onde tudo parece escandaloso para este governo, menos pagar, menos deixar a EDP inibir-se de pagar 110 milhões na venda de concessões de barragens públicas. Portanto, isto para mim é hegemonia governamental e somos os donos disto tudo, para mim. É isto que me parece. Pronto, Tomás, só para responder também, que sei que queres responder, mantém-te só na questão das barragens em si e não do Bloco de Esquerda, que já não temos tempo. O governo impedir... É assim, o Morteira disse, nós, de facto, se tivermos uma venda, se houver mais-valias, pagamos imposto se houver mais-valias. Mas se também quiseres e contratares um consultor ou um advogado que te encontre essas brechas na lei, quer dizer, aqui eu não estou a dizer que, eu nem vou dizer que não existe uma ilegalidade, eu deixo isso para a autoridade tributária. Se existir uma ilegalidade, a EDP está a defraudar o Estado português e os contribuintes de milhões, e nesse caso tem de ser punida de acordo com a lei. Agora, existindo uma brecha na lei, que se é que existe, o governo só per si não tem de dizer agora vamos bloquear o negócio. Não é o papel do governo bloquear este negócio se a EDP está a fazer o seu trabalho enquanto empresa, que é neste momento, porque é privada. Não tem de olhar para os interesses públicos, e eu parece que estou aqui num papel de advogado do diabo e quase, é assim, eu quero-me reger por aquilo que é a lei. Se a lei existe, se está mal feita é outro debate. E é um debate que podemos ter. Mas lá está, aí o Bloco de Esquerda, que no momento-chave não tivesse aprovado a lei que... mas agora não sabíamos. A lei estava lá descrita. O Bloco de Esquerda não quis transpor, quis entendê-la como quis. A lei estava lá descrita, se o Bloco de Esquerda aprovou, foi, no caso se absteve, mas sabendo que se abstia, aprovava a lei, foi porque não entendeu na altura que havia um problema. Agora vir todos ofendidos e, quer dizer, não o tivessem aprovado. O problema aqui está em quem faz as leis. Se fazem brechas, portanto, na Assembleia da República, se há brechas nas leis, a culpa cai sobre a Assembleia da República. O PS, sozinho, não aprova leis. Temos de terminar. Não aprova leis. E só dizer uma última questão muito rápida relativamente às barragens. É verdade o que o Diniz disse, e eu não sou especialista de barragens, não vou fazer qualquer tipo de contas e de apreciação dos valores. A EDP também apresenta uma justificação, nomeadamente relativamente aos valores que subiram muito na venda, que estão muito acima da avaliação, mas que uma parte que não consta na avaliação foi a capacidade instalada inicialmente nas centrais, nas barragens de Miranda, Picote e Bemposta. A capacidade instalada era inicialmente de 781 megawatts e o valor a pagar pela Engie agora em 2020 abrange também os reforços de potência que foram feitos de 1.235 megawatts, que resultaram de investimentos realizados entre 2008, portanto já posteriores à compra pela EDP, e 2012 em duas barragens. Portanto, também estes valores também entram para aquilo que é a valorização
excessiva, se é ou não, das barragens. Sim, Diniz, de certo que ainda tens muito para dizer, mas tens mesmo só mais um minuto. Também acabar por concluir que o Estado também tinha uma opção de compra sobre as barragens, no Mas entanto... do valor que foi comprado. 2 mil Sim, milhões mas de euros. mas eu também não considero que isso fosse uma grande opção, uma vez Não era que depois viável. não era muito viável, depois tinha o Estado que as operar e também tinha que se preocupar com a venda, era um encargo acrescido e que não, de facto, não compensava. Ok. E pronto, terminamos agora o nosso episódio, mais um. Espero que ainda estejam aí a ver e que façam um like nos nossos canais de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Mais algum? Não? Ótimo. E pronto, passamos só às notas agora rápido. Temos mesmo que ser rápidos, senão vamos quase se bater na 1 hora de episódio, de gravação. Diniz, então tu trazes um almoço, certo? Eu trago um almoço, eu trago o novo livro de José Luís Peixoto, que chama-se Um Almoço de Domingo, em que o autor mergulha nas memórias contadas pelo próprio Rui Nabeiro, é um romance biográfico. O Rui Nabeiro, que, para contextualizar, é o dono e fundador do Grupo Delta, que também se expandiu há alguns anos para a indústria vitivinícola. É um senhor bastante admirado na sua terra natal de Campo Maior, não só pelo número de postos de trabalho e a dinamização que teve naquela região, é bastante admirado pelos seus conterrâneos. Penso que este senhor é aquilo que se chama um empresário de sucesso, um self-made man, que até hoje mantém a sua humildade. No dia 28 fez 90 anos e penso que esta é uma excelente homenagem para lhe fazer. Muito obrigado. Ok. E Morteiro, também passando a ti, tu traz as moratórias, certo? Sim, bom, sempre um assunto que tem surgido em torno daquilo que é o impacto social que terá. Amanhã data o final das moratórias privadas de crédito, portanto as pessoas que tinham crédito de habitação, crédito de carro e que tinham pedido recurso a moratórias de crédito verão cessado este período de moratórias. O governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que era inviável o prolongamento deste período e que as instituições bancárias terão, e o Banco de Portugal em si terá abertura para renegociações de crédito. No entanto, eu estou reticente quanto aos impactos que isto terá tanto no setor imobiliário como também na vida das pessoas. Sim, e também deixo como nota a tua nota, que as pessoas, quem ainda não viu, podem ver o nosso episódio, revisitar o nosso episódio sobre as moratórias, que já falamos mais ou menos há 4 semanas, não sei, não faço ideia, mas pronto, sobre as moratórias, e podem lá ir ver, que está disponível nos nossos canais habituais. Quanto à minha nota, eu hoje trago um filme de 1929. Dizem que é um aclamado filme, uma espécie de documentário, uma gravação feita muito arcaica da vida em Moscovo, e é aclamado como um dos melhores filmes já feitos até hoje. E de facto eu vi o filme, não o conhecia, e é muito, muito bom. O filme chama-se The Man with a Movie Camera e é realizado por um senhor chamado Dziga Vortov, um russo, e é um filme deslumbrante, experimental completamente. É um filme que não segue os padrões formais do cinema moderno, mas que é uma experiência cinematográfica muito engraçada. Podem encontrá-lo facilmente no YouTube, mas também em plataformas como a Filmin. E pronto, passando só à última nota, Tomás, tu trazes... É outra vez um juiz, já não é a primeira vez que trago um juiz. Nem sei se havia dizer um juiz ou parafraseando Clara Ferreira Alves, um asno. Não neste contexto, mas que já algumas vezes usou. Bom, é o juiz Rui Fonseca e Castro, que está atualmente suspenso preventivamente pelo Conselho Superior da Magistratura, que na sua mais recente tirada brilhante desafiou o diretor nacional da PSP para um combate
de MMA, portanto, os resultados finais, ou mediante os resultados finais, caso o juiz ganhasse, o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, teria de ir à televisão admitir que é um idiota, um fantoche, um pau-mandado do governo e que só é diretor da PSP porque é maçom. Já se o diretor nacional da PSP ganhasse, o Rui Fonseca e Castro deixaria as redes sociais e diz ele, deixaria de ajudar. De ajudar porquê? Porque ele é o criador, um dos criadores da página Juristas pela Verdade, que, entre outras, esteve envolvida na organização da manifestação contra os negacionistas, das 3.000 pessoas em Lisboa. O próprio Rui Fonseca Castro já publicou no Facebook minutas para quem estiver sem máscara, não cumprir as regras do confinamento, entregar à polícia. Portanto, um perfeito idiota desta classe negacionista que tenta e é um dos que vai dando força a estes movimentos e que são completo, enfim, estou a tentar aqui conter em determinadas palavras, representam um autêntico contexto tóxico para a sociedade. É mais um exemplo, e deixava também já só aquilo que tem sido o terrível papel que a Joana Amaral Dias tem prestado, e que a TVI nos tem prestado por ter a Joana Amaral Dias como comentadora, neste papel de dar voz ao negacionismo publicamente e Sim, é um alavancar tema mais que certamente vamos ter que discutir mais esta tarde. onda triste. Sim, e pronto, agora terminando, uma boa tarde a todos, espero que ainda estejam aqui, que façam like no sininho, não é façam like no sininho, que subscrevam e que façam essas Que cenas do ativem o costume. sininho. Que ativem o sininho, muito bem. Pronto, É isso. boa tarde. Obrigado a todos.